Antes de nós entrarmos nesse texto, eu queria dar uma introdução aqui com você. Queridos, o apóstolo Pedro, quando ele escreve as cartas, ele está muito decidido acerca do chamado que ele estava respondendo. Quando você quiser entender sobre o propósito de Deus para a vida do ser humano e chamado, leia 1 Pedro capítulo 1. Você vai entender tudo que Deus tem. O capítulo 1 de Pedro é literalmente o capítulo mais transparente da Bíblia com relação ao chamado de Deus para o ser humano. Se você ler o capítulo 1, você vai entender tudo. Lógico, para você ler tudo, mas eu estou dizendo que no capítulo 1 tem todo o roteiro para você entender isso. Então, a mentalidade que Pedro tem quando ele escreve as cartas dele, era já de um homem maduro, consciente do que havia feito e mais consciente ainda do que havia de fazer. Esse aqui é o ponto central dessas duas cartas. E esse capítulo 2, a segunda carta de Pedro, o capítulo 1 que nós vamos estudar, eu quero fazer hoje muito mais um estudo com você. É para nós entendermos justamente qual a intenção do coração de Pedro em escrever algumas coisas que ele escreve aqui. Eu tive o privilégio de ouvir duas pregações de um homem chamado Russell Shedd. Eu creio que poucos aqui tiveram esse privilégio. E eu vi pregar pessoalmente sobre missões e sobre casamento. Agora, segundo as cartas de Pedro, todas as duas pregações eu ouvi fita cassete na época, viu, irmãos? Não é que eu sou antigo, não. O Russell Shedd que é antigo, viu? O problema é ele, não é eu. Mas um homem que o Senhor já recolheu, mas uma das maiores autoridades no grego, dentro da nossa língua, foi aquele homem. E um dia, ouvindo-o pregar sobre a segunda carta de Pedro, eu fiquei assim, boquiaberto, de ouvir aquela palavra. Isso lá no começo da minha conversão, eu tenho vou fazer agora 29 anos de convertido, viu? Você vê que tem um tempinho já, mais do que a idade de muitos aqui, né? Foi quando eu ouvi essas mensagens do Russell Shedd. E por que eu estou dizendo isso para você? Sabe por que eu estou pregando aqui para você hoje? Porque marcou minha vida. Mesmo que seja há 26, 27, 28 anos atrás. Tá? Talvez Jesus não volte e daqui 26, 27 anos você possa lembrar do que eu estou falando para você hoje. Né? Porque eu estava até dizendo isso com a pastora Jane. Uma das coisas que nós precisamos fazer é criar o hábito de escrevermos o que nós estamos ouvindo. Quando você ouve, a assimilação do que você está ouvindo, talvez você atinja aí uns 25, 30%, se prestar muita atenção, um pouquinho mais. Mas se você ouve e escreve, é bem provável que você atinja aí uns 50% da compreensão daquilo que você está ouvindo. Viu? Talvez até mais. E se você ouve e escreve e depois relê o que você escreveu, é bem provável que você aprofunde um pouco mais no conhecimento do que você ouviu. Então, a gente precisa ter o hábito. Eu às vezes pego algumas anotações minhas tão antigas que eu fico assim, né? Palavras que falam comigo, que ainda mexem comigo. Coisas que eu escrevi e que até hoje, quando eu vou ler de novo, salta aos meus olhos. Então, crie esse hábito. Abra sua Bíblia comigo, segunda carta de Pedro, capítulo 1, a partir do verso 3. Porque o verso 1 e 2 é somente saudação. Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 3. Então vamos lá, segunda carta de Pedro, capítulo 1, a partir do verso 3. Visto como, pelo seu divino poder,
nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude conhecimento, com o conhecimento domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque essas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Esse texto ele é muito forte, né? Eu todas as vezes que leio esse texto, eu fico lendo e relendo para tentar entender aonde nós como igreja estamos querendo chegar, né? Você lê um texto desse e vê as características da igreja de hoje, se torna assim um confronto muito grande, né? O que a igreja tem entendido desse evangelho? Estava fazendo um comentário com um irmão hoje acerca do que a gente tem visto de evangelho no Brasil, né? Umas coisas tão absurdas. Recebi uma palavra onde um homem respeitado no Brasil, pregando sobre resgate do primogênito, resgate da primogenitura. Irmãos, umas aberrações da Bíblia. Sabe onde o cara afirma que se você não fizer um resgate, o valor de um cordeiro sem mácula, e ofertar isso na vida do seu sacerdote, o seu primogênito nunca será abençoado, que ele dizendo na palavra que todo primogênito que ele conhece é amaldiçoado. Sabe como assim? O sacrifício de Jesus perdeu valor, a cruz do Calvário não tem mais valor. É necessário essas aberrações para poder faturar dinheiro na igreja, para ganhar dinheiro. Sabe, irmãos, e o evangelho vai perdendo o propósito e sai do rio que Jesus sempre sonhou. Você lê carta como essa aqui de Pedro, olha isso aqui, meu Deus, Pedro ele diz, olha, o que vocês têm, o que ele tem ofertado a vocês, ele tem doado, ele tem entregue, é para que vocês tenham a natureza dele, é para que vocês tenham o conhecimento dele. Se nós entendermos que lá desde o Éden, houve uma inversão. Por quê? Porque Deus quando cria o homem, presta atenção nisso aqui, Deus quando cria Adão e Eva, Ele os cria para que eles entendessem o princípio da obediência para permanecer no ambiente. Mas quando o homem peca e cai, Deus então traz o conhecimento para que se o homem obedecer, ele seja retirado do ambiente. Atente-se nisso. A proposta inicial era a obediência para permanecer. A proposta depois da queda é a obediência para sair do ambiente. Agora, como é que eu posso viver de maneira que a minha natureza e a minha consciência continue sendo mundana e queira sair desse ambiente para a eternidade? Não tem nexo. A única maneira de nós conhecermos a eternidade em Deus é entendermos esse princípio, o princípio da natureza de Deus. Quando o apóstolo Pedro, ele usa a expressão, porque ele fala no verso 3, ele fala assim, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. O apóstolo Pedro, quando ele menciona o verso 3,
ele está falando da pessoa do Cristo e do próprio Espírito. Quando ele diz que o Pai doa todas as coisas para que nos conduza a vida e a piedade para o pleno ou conhecimento completo dele, é através da pessoa do Cristo e do próprio Espírito. Só que ele não para por aí. No verso 4 ele fala: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Vai faltar argumento para a igreja no dia de Cristo. Vai faltar argumento. Porque tudo que você precisa está escrito aqui. Tudo que eu preciso está escrito aqui. Tudo que nós precisamos, nós temos ouvido culto em cima de culto. Temos cantado canções em cima de canções. Então vai nos faltar argumento no dia de Cristo. Presta atenção nisso. É disso que Pedro está dizendo. Pedro está dizendo: olha, nos tem sido dado, nos tem sido doado todos os dias, coisas preciosas, grandes promessas. Através da pessoa do Filho, através dos profetas, através do Espírito, todos os dias nós recebemos. Para quê? Para que nós possamos nos tornar coparticipantes da natureza divina. Essa expressão aqui é que eu quero focar com você. Ser coparticipante da natureza divina, ela está relacionada a receber essas coisas, né, que nos conduz à vida e à piedade, e também depender do que o apóstolo está dizendo, dessas promessas, ou nos apegar a essas promessas. Essa expressão que Pedro usa, ela era comum para aquele tempo, quando se falava da coparticipação, vamos dizer, do cidadão romano. Quando alguém conseguia uma cidadania romana naquela época, ele falava: olha, agora você é coparticipante do reino de Roma, você é coparticipante do governo de Roma. Ela era muito comum para usar essa expressão. Por isso que Pedro, ele fala: olha, tem sido, o céu tem doado todas as coisas, para que nós sejamos coparticipantes da natureza de Deus. Para que tenhamos em nós o mesmo que ele obtém. É por causa dessa expressão que era usada, que o próprio apóstolo Paulo, ele chega à conclusão de que: sede meus imitadores, assim como também o sou de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, quando ele está mencionando isso, ele está dizendo: olha, eu tenho sido coparticipante da natureza de Cristo. Então sejam vocês também coparticipantes comigo nas mesmas coisas. Paulo estava dizendo: eu mudei a minha mentalidade para que a minha mentalidade fosse como a mentalidade de Cristo. Não é à toa que ele menciona a mente de Cristo. Porque foi esse lugar que ele alcançou. Foi esse lugar que ele conseguiu chegar. Então, irmãos, presta atenção num detalhe. Quando nós falamos de ser coparticipante dessa natureza, nós estamos falando de ter uma consciência naquilo que nós fazemos, límpida e transparente, segundo a palavra de Deus. Será que tudo que eu faço, será que tudo que você faz, nós usamos como espelho a palavra? Será que nós trazemos para a palavra as nossas ações, para buscar entender se aquilo que eu estou vivendo faz parte da natureza divina ou não? Isso é tão curioso. Jesus, sempre que ele era, vamos dizer assim,
insultado a alguma coisa para ele sair do propósito, ele apontava para o pai. Você sabe por que Jesus fazia isso? Para que ele não perdesse a natureza de Deus. Ele sempre fazia isso. O dia que tentaram questionar ele, quem tinha enviado, ele falou: eu não vim de modo próprio, eu vim porque meu pai me enviou. Ou seja, eu não tenho argumento meu, eu simplesmente obedeço, eu simplesmente tenho a mesma mentalidade dele, eu simplesmente me sujeito ao que ele pensa. Por isso que Pedro, o dia que Jesus falou: olha, é necessário agora nós subimos para Jerusalém, vão prender o Filho do Homem, escarnecer. Pedro fala: não, Senhor, de jeito nenhum isso vai acontecer. Jesus fala: reda Satanás. Sabe por quê? Porque se Jesus não fala isso, ele estaria perdendo a natureza de Deus, porque a natureza divina era que o Filho viesse, padecesse, morresse na cruz para que nós fôssemos salvos. E aí Jesus fala assim: tu não cogita das coisas de Deus, mas sim das dos homens. Naquela hora Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro, você não tem a natureza divina, você tem a natureza humana, perdida, caída, enganosa. Por isso que Pedro escreve isso com tanta autoridade. Esse cara que ouviu uma reda Satanás de Jesus, um homem de uma natureza corrompida, depois que entende as coisas de Deus, entende que agora ele é coparticipante da mesma natureza, ele fala o quê? Agora eu tenho autoridade para escrever sobre isso. Por quê? Afinal de contas eu tomei uma reda Satanás. Ah, irmão, se a igreja de hoje não escrevia mais nada, porque estava decepcionado com Jesus. Estou mentindo? Como é que Jesus, que fala que é o Filho de Deus, fala para mim: arreda Satanás? Isso é um absurdo. Eu estou na igreja todo dia, dou meu dízimo, dou minha oferta, canto no louvor, toco instrumento. E aí? Se a sua natureza não mudou, às vezes Deus vai ter que dar uma arreda a Satanás mesmo. Se a sua natureza não foi transformada, se você não obteve a natureza divina nas áreas da sua vida, você vai ter que ouvir uma reda a Satanás. Ali para Jesus não importava o quanto tempo eles estavam caminhando, para Jesus não importava o quanto ele amava Pedro, para Jesus não importava o quanto Pedro amava Jesus, para Jesus não importava o quão Pedro era servidor, não. O que Jesus estava olhando era: Pedro, a sua natureza é humana. A sua natureza, ela não está alinhada com os meus propósitos. Então, cai fora. Sai fora desse processo. Jesus está falando de mentalidade, irmãos. Isso aqui que Pedro está escrevendo é sobre uma consciência. É sobre uma mente renovada. É daquilo que o apóstolo Paulo trata em Romanos capítulo 12, verso 1. Quando Romanos diz: olha, irmãos, eu rogo pelas misericórdias de Deus, que vocês apresentem os seus corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o quê? O seu culto racional. O único instrumento que você tem da sua razão a oferecer para Deus é isso aqui, ó. Você não tem mais nada. Deus não quer fazer culto com o seu dinheiro, Deus não quer fazer culto com o que você tem, Deus quer fazer culto é com você. É disso que Paulo está falando. E aí no verso 2 ele fala assim: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Irmãos, a renovação da mente é abrir mão da natureza humana e entender o processo da natureza divina. Renovação da mente é você entender que aquilo que você sabe não tem utilidade nenhuma diante do que Deus quer. Há uma distância entre o que eu sei e o que Deus quer, porque o que Deus quer muitas vezes eu não sei, e o que eu sei dificilmente me aponta o que Deus quer. Paulo, ele chegou a essa conclusão quando ele olha para ele mesmo. Ele chega nesse ponto de conflito.
de entender que tudo que ele tinha, tudo que ele sabia fazer era insuficiente. Sabe, irmãos, nós nos apegamos demais àquilo que nós achamos que nós somos. Nós confiamos demais naquilo que nós achamos que nós já conquistamos. Confiamos demais no tempo que tem que nós caminhamos com o Senhor. Confiamos demais naquilo que nós achamos que nós já aprendemos da palavra. Ah, pastor, eu já tenho 20 anos caminhando com o Senhor. E aí? Se for peneirar esses 20 anos, será que sobra pelo menos uns 2 meses? É a pergunta que eu faço. O povo ficou 40 anos no deserto. O pai não aproveitou nem um dia daqueles com eles. Nenhum. Tanto não aproveitou que deixou todos para trás. Só os que nasceram na caminhada e que entraram. Até Moisés, que liderava o povo, Deus falou, não, você não tem uma mente para entrar em Canaã. Você não está preparado para entrar em Canaã. Aquele dia, o próprio Moisés deve ter pensado, poxa, o preço que eu paguei para todo mundo, né, o que eu fiz, eu devia ter deixado essa cambada tudo morrer, Deus matar todo mundo, ter começado uma nova geração em mim. Mas o problema não era o povo, o problema era ele. Querido, o maior problema da nossa vida é quando nós achamos que o que está ao nosso redor é que tem sido o problema para nós. É quando nós achamos que talvez o nosso casamento, o filho, o pai, o irmão em Cristo, o colega de ministério. Não. Esse é o pior lugar que você pode escolher para a sua vida. Quando você acha que as coisas que estão ao seu redor é que não estão contribuindo. Quero dizer uma coisa para você, num relacionamento com Deus não é as coisas que estão ao redor, não, é você e Ele. O resto vai contribuir com o que você receber, não é para você receber, é o contrário. Contribui com o que você recebe. É tão interessante, Pedro conviveu com Jesus durante esses 3 anos e meio, irmãos, e não absorveu quase nada. Porque no dia do vamos ver, viraram para Pedro e disse assim, você é um deles. Ele falou, de jeito nenhum, nunca tive com eles. Não, mas você estava no meio deles. Eu não. De jeito nenhum. 3 anos e meio andando. Sabe quando é que Pedro teve a mentalidade mudada? Depois que Jesus morreu e ressuscitou. Aí que Pedro entendeu a natureza de Deus manifesta em Cristo. Enquanto Cristo viveu, como homem, Pedro tinha uma natureza humana. Mas quando ele viu Cristo ressurreto, ele entendeu a natureza divina. Sabe por que eu estou contando essa história para você? Querido, não está ligado ao quanto você ouve, está ligado ao quanto você se sujeita. Não está ligado a perto de quem você vive, mas está ligado ao que você absorve com quem perto você anda. Esse é o ponto central. Então, quando Pedro fala isso aqui, né, no verso 4, ele fala assim, pelas quais nos têm sido dadas suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Uma natureza de Deus, querido, ela me livra do inferno, ela me livra da condenação. Jesus um dia olhou para Pedro e disse, Pedro, tu me amas? Pedro falou assim, amo, Senhor. Jesus falou assim, apacenta meus cordeirinhos. Naquela hora, aquela expressão de Jesus era um confronto para Pedro. Não era uma palavra de ânimo. Porque Jesus estava dizendo para ele assim, você não me ama. Porque você não está cuidando nem de você. O dia que você me amar, você vai cuidar de você e vai ter condição de cuidar dos outros.
Aquilo era um confronto para Pedro. Por isso que esse homem tem tanta autoridade para escrever o que ele escreve aqui. Se você analisar o relacionamento de Pedro com Jesus, você vai ver o tanto que Pedro foi confrontado. Até no dia que Pedro se preocupa com João, pergunta assim: e esse aí, Senhor? Jesus fala: e o que te interessa se eu queira que ele permaneça até que o Filho do Homem venha? O que você tem a ver com isso, Pedro? Jesus era meio duro com Pedro, né? Era firme. Mas não é. O problema não era Pedro. Tem pessoas que pensam assim: ai, o pastor não gosta de mim. Ai, parece que todo mundo me acha. Não é não, querido, é porque você precisa ser tratado. É porque precisa ser tratado. Porque se você não fala, você não ajuda. Eu sou muito sincero com as pessoas, quando eu vou conversar, eu gosto de chamar a pessoa para ela entender o que está de errado na vida dela. E quero que as pessoas sejam sinceras comigo também. Se você vê alguma coisa, seja sincero comigo, me fala. Eu preciso de Natãs como você precisa. O problema é que Pedro precisava mais do que os outros. João caminhava com Jesus, ele já estava num nível tão alto dessa coparticipação da natureza do Cristo, que ele encostava no peito de Jesus ao ponto das pessoas colocarem ele, Jesus, como gay. De tão íntimo que ele era de Jesus. Tem lógica? Mas o que era aquilo? Era a consciência divina que ele já tinha absorvido, de entender que ele e Jesus já eram um. Porque Jesus um dia tinha olhado para eles e disse: olha, eu sou um com o Pai. E naquela oração que ele faz pelos discípulos, ele fala: Pai, faça-os um, assim como eu sou um contigo. Mas João já entendia aquilo antes de Jesus orar e encostava no peito de Jesus. Por quê? Pela consciência que ele possuía. Isso aqui nele, já era uma verdade. Mas vamos continuar, porque nós temos algumas coisas para falar aqui. Deixa eu só abrir um parêntese, antes de continuar o texto aqui, a partir do verso 5. Deixa eu só abrir um parêntese com você. Depois, quando você vai ler Gálatas, ali no capítulo 5, né, e você vê Paulo falando dos frutos da carne e os frutos do Espírito, Paulo está falando justamente sobre essa condição da natureza, viu? Ali a palavra frutos do Espírito é o que é natural do Espírito ou natural da carne, tá? Então é da natureza da carne e da natureza do Espírito. Então ali ele descreve, né, muitas coisas. Ele fala que a natureza da carne é a prostituição, a impureza, né? Ele cita muitas coisas. Então aquilo lá, quando você vai ler Gálatas 5, você vai ver justamente sobre isso, da natureza. Ali também, tem um texto, quer ver? Vamos abrir aqui, esse eu quero ler com você. Olha aqui Colossenses, só para a gente ver um negócio aqui. Porque aqui Paulo usa a expressão natureza. Colossenses capítulo 3, olha aqui, Colossenses 3, verso 5. Colossenses 3, verso 5. Ele diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Vamos repetir todos? Fazei, pois... Não, eu vou falar e você repete, para que a gente fale junto. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Agora olha para o irmão e fala assim: morra. Aí olha o que Paulo está dizendo. O que é da natureza terrena? Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. É tão interessante, o apóstolo Paulo, ele cita esses pontos aqui, mas se você
olhar para isso aqui, você vai ver que todo pecado, ele está ligado de alguma maneira a algum desses pontos. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por que a avareza é a idolatria? Porque é o amor ao dinheiro. Você está idolatrando o dinheiro, né? A avareza está ligada a isso. Mas isso aqui eu citei, depois você pode estudar Gálatas também, tá? Lá, pega esse texto aí de Colossenses 3 e vai lá em Gálatas 5, 19 até o 23, junta os dois textos e dá uma estudada sobre essa mentalidade, sobre essa consciência, sobre a natureza terrena e a natureza divina. Vamos continuar aqui no texto que nós estávamos, voltando para a segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 5. Quando ele fala que o propósito de Deus em tudo isso é que nós tenhamos a natureza divina para que nos livre da corrupção das paixões que há no mundo, ele fala assim no 5: por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência. Irmãos, deixa eu abrir um parêntese aqui agora. O Russell Shedd, ele pegava um negócio desse aqui, ele falava meia hora sobre isso, no grego. Não sei quantos já ouviram. Mas a palavra diligência no grego, que é o spud, essa palavra, ela está ligada a um alto empenho com uma alta seriedade. Ela não é somente ser diligente, mas ela é uma diligência com excelência. É disso que Pedro está falando. Deixa eu te fazer uma pergunta. O quanto você leva o evangelho a sério na sua vida? Responde para mim não, misericórdia. Você tem que responder para você. O quanto você leva a sério o que Jesus deixou dos evangelhos? O quanto você leva a sério o que essa palavra tem para a sua vida? Nessa minha pergunta, se você for sincero com você mesmo, você vai ver o quão diligente você tem sido. Quando Pedro, ele fala, reunindo toda a vossa diligência, ele fala, olha, ajuntando tudo que você tem de empenho e seriedade dentro do que você ouviu, aí eu quero te passar algumas coisas. Como a maioria das pessoas que vivem no Evangelho, elas são irresponsáveis com o Evangelho. Falo isso porque a gente acompanha muita gente, a gente ouve muitas pessoas, elas são irresponsáveis com o Evangelho, elas são irresponsáveis com família, elas são irresponsáveis com casamento, elas são irresponsáveis com trabalho. A responsabilidade, ela está muito ligada. Queridos, se você for uma pessoa irresponsável em alguma área da sua vida, cuidado, que é bem provável que você seja irresponsável em outras áreas e talvez você nem percebe. Eu sempre digo uma coisa, um crente que não paga o que deve, ele tem muito mais pecado do que ele imagina. Porque se ele não tem responsabilidade com o próximo, que dia que ele vai ter responsabilidade com Deus? Se ele não tem responsabilidade com quem ele vê, como é que ele vai ter responsabilidade com quem ele não vê? Eu estou citando aqui uma pontinha, uma pontinha mesmo do novelo. Tem muitas outras coisas. Eu estou só querendo trazer aqui algo para você fazer um raio-x da sua vida. Se em alguma coisa na sua vida você vê alguma ponta de irresponsabilidade, eu quero dizer para você, analise toda a sua vida, porque tem muito mais coisa errada. É disso que Pedro está falando. Essa palavra expulde aqui, que é um alto desempenho, com uma alta seriedade, é que Pedro está requerendo da igreja. Irmãos, lá no começo,
do evangelho na minha família, que foi lá na minha avó em 1974. Eu me lembro ali da minha mãe contar, meu avô tinha um mercadinho aqui no setor Coimbra, e meu avô falava assim, ó, pode vender para crente, porque crente paga mesmo. Os tempos mudaram, irmão. Os tempos mudaram. Em 1996, eu vou longe ainda. Em 1996, nós vendemos uma empresa em São Luís de Montes Belos. Nós tínhamos uma grande empresa de pneu, recapagem e tudo. Nós tínhamos uma caixa plástica desse tamanho, naquela época era duplicata e notinha, que dava quase 50% do valor da empresa, que na época era avaliado em $800 mil, quase a metade do valor da empresa, em notinha e duplicata, que não recebemos. E você ia passar a mão naquilo lá e ver quem era, quase 40% daquilo eram crentes em São Luís de Montes Belos. Que evangelho é esse? Que falta de honestidade e seriedade com o próprio Deus, não é com o ser humano não. Hoje Deus está nos dando a oportunidade de estar aqui para alinharmos a nossa vida. Deus está tendo misericórdia de mim e de você hoje, para dizer mais uma vez, eu vou permitir vocês ouvir sobre isso. Irmãos, é um absurdo o quanto as pessoas são relaxadas com o que ouve, o quanto não leva a sério. Cadê a seriedade? Cadê a honestidade? Cadê a fidelidade? Eu gosto muito de um versículo, quando o salmista diz assim, o Senhor procura os fiéis na terra. Ele até está lá no meu WhatsApp, é a frase do meu WhatsApp. Sabe por que está lá? Para que todos os dias eu me lembre disso, para que todos os dias eu olhe para isso, e saiba de uma coisa, Deus está lá do céu olhando e procurando alguém nessa condição. Será que Deus hoje pode nos contemplar? Será que Deus pode olhar lá de cima e falar assim, tem um fiel ali, tem outro ali? Será que Deus nos encontra nisso? É disso aqui que Pedro está falando, ó. Reunindo toda a vossa diligência, reunindo todo o desempenho da sua seriedade. Continuando o verso 5, associai com a fé a virtude. Eu quero te mostrar um detalhe aqui nessa expressão de Pedro. Por que Pedro começa falando sobre diligência? Porque Pedro entendia o seguinte, é a seriedade com que você encarar as coisas, é que você vai conseguir executar o propósito daquilo que Deus tem para você. A seriedade, o zelo, a honestidade que você tiver no começo, bem provável que vai te levar até o final naquele mesmo nível. Irmãos, tudo que você começa de maneira irresponsável, é bem provável que nem termine. Escuta o que eu estou te falando. Tudo que você pensar em fazer, faça com muita responsabilidade. Seja no seu casamento, seja na sua vida, seu trabalho, sua vida familiar, nas suas amizades, mas faça com responsabilidade. Porque quando Pedro, ele inicia o processo aqui de mostrar os pontos, ele fala, associa com a vossa fé a virtude. Sabe por quê? Tiago, ele diz assim, ó, me mostra a sua fé que eu mostro as minhas obras. Sabe por que Tiago estava falando aquilo? Porque Tiago chegou à seguinte conclusão, a fé sem obra, ela é morta. Porque se de fato você tem fé, automaticamente você vai ter obra. Tem pessoa que fala assim, eu tenho fé demais. Já ouviu essa expressão? Não, eu tenho fé demais, ixi.
Eu sou um cara cheio de fé. Como diz Tiago, mostra as suas obras. É simples. Por isso que Pedro, ele fala, associa com a sua fé a virtude. Porque a palavra virtude aqui que ele usa, que é o arete, no grego, é uma conduta virtuosa de pensamento, sentimento que gera uma ação. A virtude que ele está colocando é de uma pessoa que tem pensamentos que despertam sentimentos que o leve a uma atitude. É disso que Pedro está falando. Não adianta você dizer que tem fé. Você precisa juntar com a sua fé uma ação. Porque aí de fato você vai manifestar a fé que você tem. Não, pastor, eu sou uma pessoa cheia de fé. Todo culto eu estou presente, toda quarta, todo domingo. Querido, isso não é fé. Isso não é fé. Nós precisamos separar as coisas. Há uma diferença entre dedicação, né, entre envolvimento, com fé. Porque senão nós vamos misturar as coisas. Nós vamos achar que o fato de eu ser envolvido com a obra, diz que eu sou ou não sou uma pessoa de fé. Não. Isso nunca vai ser prova de nada. Nada, nada, nada. A fé é aquilo que está intimamente ligado ao que Deus tem para você, o que Deus espera de você, e que você responde do que Deus tem e espera. Isso é fé. Talvez Deus vai mandar você amanhã, num domingo à noite, falar assim, hoje você não vai no culto. Você vai lá na casa daquela viúva que mora perto da sua casa, você vai lá limpar a casa para ela todinha, lavar a casa, e vai deixar a casa brilhando. Ah, mas de jeito nenhum, eu não posso perder o culto. Isso é fé? Não. Você viu tanto que nós confundimos as coisas, né? Porque senão nós vamos pensar que fé é aquilo que se torna uma prática religiosa na nossa vida, e nós vamos entrar no caminho de todo religioso. Então, quando Pedro, ele fala, olha, associa com a sua fé a virtude, Pedro está falando, a sua fé, ela tem que ter uma manifestação de obra. Se você não conseguir associar a virtude com o que você crê, não vai ter resultado nenhum. Sua fé vai ser morta, como o próprio Tiago diz. Só que ele não para. Ele diz assim, associa com a fé a virtude, com a virtude o conhecimento. Se você depois pegar seu caderno, escreva essas palavras que Pedro fala, né? Fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Você vai ver que Pedro, ele entra por um caminho, que é o que eu estou fazendo com você aqui, que leva a pessoa a um processo de uma conversão genuína. É isso que Pedro está fazendo. Quando Pedro manda associar com a virtude e o conhecimento, a palavra conhecimento aqui, de gnosis no grego, ela fala de um entendimento sobre coisas lícitas e ilícitas. Pedro está dizendo, olha, se você associar com a sua fé, que você tem em Cristo Jesus, a virtude, que é o desenvolvimento, né, dessa ação de ter atitude, e junto com essa atitude, o conhecimento, você poder separar o que é lícito e o que não é lícito, o negócio vai ficar bom demais. Por isso que Paulo chega a esse ponto. Ele diz, olha, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei levar por nenhuma delas. Paulo estava dizendo o quê? Eu cheguei ao lugar de um conhecimento, aonde a minha fé associada à virtude não me deixa ser enganado. É disso que Paulo está falando. Eu associei a minha fé à virtude e a virtude ao conhecimento, então o diabo não me dá mais rasteira. Satanás não consegue mais colocar um prato de lentilha na minha frente, porque ele sabe que eu vou negar. É disso que Paulo está falando. Sabe, irmãos, a prática, deixa eu colocar isso aqui para você.
a prática, o exercício da fé, nós confundimos muito com as práticas religiosas, né? E é uma linha muito fina, aquilo que eu sempre menciono, né? A pessoa às vezes passa por um problema financeiro, ela fala, Deus, como é que o Senhor permite isso comigo? Eu sou dizimista. Como assim? Né? O que Deus tem a ver com isso? Afinal de contas, você está dizimando o que Ele já te deu, então não está devendo nada para você. Né? Então você não tem que questionar Ele por isso. Aí você acaba saindo de um ambiente de fé e se apegando a um ambiente religioso, aonde você está condicionando o que você está fazendo a uma obrigatoriedade de Deus se curvar perante você, ou o que você quer. Ou seja, sai do exercício da fé e vem para o exercício da religião. Você vê o tanto que isso é perigoso. Então, se eu começo a definir essas coisas na minha vida, entendendo que fé não é prática religiosa, mas é atitude segundo aquilo que Deus ordenou, e eu decido obedecer, é muito fácil associar com isso a virtude de conhecimento. Curioso, né, quando a gente fala sobre esse tripé, né, da fé, a virtude e o conhecimento, o quanto isso traz uma proteção na nossa vida. Se você pegar, queridos, escuta o que eu vou falar para você. Se você estudar seitas e heresias, né, eu gostava, hoje até parei de estudar, mas eu gostava demais de estudar seitas e heresias. Lá no início da MCM, eu era professor de seitas e heresias, né? E na MCM por muitos anos, essa matéria foi eu que dei. Mas se você pegar e for estudar todas as seitas e heresias que surgiram no mundo, elas surgiram em pessoas que se desviaram do Evangelho e pessoas jovens. Ou seja, a imaturidade dentro do que eles caminhavam, fez eles se perderem. De tão sério que é isso que Pedro está falando. Quando o apóstolo Pedro escreve isso aqui, querido, ele já tinha passado muita luta. Ele já tinha travado muita batalha. Isso aqui é um homem já bem caminhado, bem vivido, experimentado em tudo que ele já tinha passado, para chegar nesse ponto. Irmãos, se a igreja soubesse, tivesse maturidade no que ela faz, esses meninos de fralda aí que andam pregando no YouTube, não tinha um seguidor. Não tinha um seguidor. Mas eu sempre digo, está cumprindo a palavra, o que Isaías diz, né? Quando Isaías fala assim, dar-vos-ei, pela vossa obediência, dar-vos-ei meninos por príncipes, e as vossas crianças governarão sobre vós. Isaías profetiza isso, por causa da rebeldia do povo. É o que Deus está permitindo fazer. Levanta-se meninos, né? Meninos que não têm fé, não têm virtude, não têm conhecimento e quer governar sobre todo mundo. Mas vamos continuar, porque senão eu fico nervoso com esse povo. Com o conhecimento, o domínio próprio. Aí Pedro agora apertou um pouquinho mais. Porque até então Pedro estava falando de fé associada com virtude. Com a virtude e conhecimento. Agora com o conhecimento, o domínio próprio. Essa palavra aqui, ó, domínio próprio, que é ekrateia, ela é um autocontrole. Alguém que sabe dominar todos os seus desejos. E aí? Está começando a virar um varão perfeito, né? Começando. Fé, virtude, conhecimento e um autocontrole. O domínio próprio é um negocinho terrível, hein? A maioria de nós não sabemos o leão que tem dentro. É verdade. A maioria de nós não sabemos o leão que tem dentro. Como isso é impressionante, né? Eu creio que esse ponto do que Pedro chega aí, né? Quando ele fala do domínio próprio, é um ponto crucial, um divisor do que Deus tem para fazer daqui para baixo. Por isso que eu falo para você, depois anotar no seu caderno e fazer assim, sabe, você sentenciar um por um, para você ver como o negócio vai apertando. Por quê? Porque Deus quer levar-nos a esse lugar, né?
essa palavra aqui de autocontrole, que é usada no grego, ela era muito usada naquela época para definir alguns soldados romanos que eram treinados, né, para encarar talvez batalhas, lutas. Eram usados até assim para eles, no período de treinamento, ficar no frio, sem roupa, né, para resistir àquilo. Essa palavra ela era usada para definir isso. Ou às vezes ficar sem comer vários dias, fazendo algumas coisas, para ver até onde ele tinha um domínio sobre ele mesmo, para ver até onde ele conseguia se dominar. Essa palavra era usada para isso, né? E aí ele continua, com domínio próprio, a perseverança. Essa palavrinha aqui, ela falta na vida de muita gente. A palavra perseverança usada aqui, uponome, ela fala de estabilidade e constância. Sabe, não é simplesmente de você continuar fazendo, mas é você fazer de uma maneira estável. Há uma diferença, irmãos, viu? Há muita diferença entre você continuar fazendo o que você aprendeu a fazer, entre você continuar fazendo de maneira bem feita. Entenda isso, tá bom? Porque tem pessoas que acham só de continuar fazendo, ele está no mesmo nível. Não. É continuar fazendo e fazendo de maneira bem feita. É disso aqui que Pedro está dizendo. Essa perseverança, ele liga ela ao domínio próprio, porque a constância, ela vai depender muito do quanto você se domina. Você sabia disso? A constância naquilo que você precisa fazer, a estabilidade, ela está intimamente ligada ao seu autocontrole. Tem pessoas que falam assim, eu vou jejuar tantos dias. Primeiro dia ela jejua, no segundo dia ela vai até a metade, no terceiro ela não dá conta. Por quê? Porque faltou essas duas chavezinhas juntas. Faltou um autocontrole, que é o domínio próprio, juntamente com a perseverança, que é uma estabilidade, uma constância daquilo que ele precisava. É igual quando você propõe, você fala, eu vou ler minha Bíblia todos os dias, tanto tempo, todos os dias. Tem pessoas que passam 2, 3 dias, ela já não está lendo a Bíblia mais. Por quê? A falta de perseverança dela, da instabilidade, está intimamente ligada à falta de controle que ela tem sobre si. Por isso que Pedro liga as duas coisas. Depois, você estudando, tente ligar uma coisa que ele está falando com outra, você vai ver o tanto que está vinculado as duas coisas, né? Esse homem iletrado, que a Bíblia o chama lá no começo do ministério, né? Esse homem. Mas por quê? Ele conheceu Jesus, né? Ele conheceu uma verdade acerca da vida dele. E essa verdade colocou ele nesse lugar aqui, ó. Aonde essa sabedoria não era dele, aonde o que ele viveu em Cristo ensinou. Sabe, depois que Cristo foi para a cruz, parece que tudo revelou para ele, né? É tão curioso que ele está acostumado a subir para o templo todos os dias, subir todos os dias via o mesmo coxo, porque a Bíblia diz que o coxo era colocado todo dia. Mas um determinado dia, Pedro, decidido com aquilo que ele tinha entendido de Jesus, ele fala, olha, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, Pedro chegou à seguinte conclusão, eu não tinha, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus levanta e anda. Naquele dia a ficha de Pedro tinha caído. Pedro tinha compreendido quem de fato ele era em Cristo. Com certeza a partir daquele dia ele começou a associar a fé dele à virtude, né? Com a virtude de conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio. Por isso que a vida desse homem foi mudando de uma maneira que o final dela é, não sou digno de morrer como meu Senhor, me crucifica de cabeça para baixo. De tanto que esse homem tinha compreendido acerca de Cristo. Gosto muito quando o autor de Hebreus, ele cita acerca de Moisés, e ele fala que Moisés
ele desconsiderou, ou ele preferiu, não ser tratado como filho da filha de Faraó, para viver junto com seu povo. Acho muito interessante aquela expressão, porque na verdade o que o autor de Hebreus está dizendo é que a atitude de Moisés, quando ele se nega a ser filho da filha de Faraó, foi que atraiu o coração de Deus. O dia que Moisés olhou para a sarça, Deus falou assim: chega para cá. Deus falou: esse cara, eu posso mexer com ele, porque ele abriu mão de coisas que outros talvez não abrissem no lugar dele. Olha o tanto que isso é curioso. Uma atitude nossa, irmãos, como ela mexe com o coração de Deus. Como uma atitude nossa, ela marca aquilo que Deus quer fazer. Por isso que Pedro, quando ele fala da perseverança, ele está falando de uma estabilidade que você precisa ter no Evangelho. Tem pessoas, irmãos, que tem uma crentalhada aí que eles são igual montanha-russa. Uma semana estão bem, outra semana estão mal. Uma semana estão bem, outra semana estão mal. Eu nunca vi um negócio desse. Ah, pastor, estou numa luta, como se os outros não tivessem, só ele. Quantas pessoas falam para mim assim: pastor, estou passando uma luta, me dá vontade de falar assim: vamos andar comigo uns dias aqui? Vamos entrar nas minhas comigo? Vamos entrar numas aqui nós dois? Como se só você tivesse luta. Querido, as lutas que você passa não pode definir quem você é em Cristo, porque se a luta que você passa te definir, é sinal que o seu Cristo não mudou nada. Se a sua luta te faz ser menos crente, o Cristo que morreu na cruz então não te alcançou. Sabe o que é isso? Não são as suas lutas, é a sua instabilidade com o que você ouviu acerca de Cristo Jesus. Não é as batalhas não, irmão. Não é batalha não. Conheço pessoas que vivem batalhas terríveis, mas o Evangelho continua sendo o mesmo para ele. Não é o Evangelho que muda, é você que muda. É a instabilidade na sua vida. É falta daquilo lá, ó. Põe lá. É falta da perseverança ajuntada com o domínio próprio. Até aí, Paulo está falando acerca de você. Pedro está falando acerca de você. Quando ele fala da fé com a virtude, virtude com conhecimento, conhecimento com domínio próprio com a perseverança, ele está falando tudo acerca de mim e de você. Só que aí ele entra com outro ponto. Ele fala com a perseverança, a piedade. Essa palavra piedade aqui, nessa tradução nossa, ela é muito mal encaixada, viu? Ela é muito mal encaixada porque a raiz dela no grego, na verdade, é reverência e respeito. Então ela não liga muito com piedade. Quando Pedro coloca isso aqui, ele passa a tirar o foco agora de nós e passa a mostrar através de nós. Porque se eu faço tudo isso na minha vida, com reverência e respeito, aí eu começo a produzir aquilo que Deus espera de mim. Essa palavra que Pedro traz aí no original grego, ela fala na lida para com o próximo, viu? O respeito para com o ser, para com a pessoa, não está falando de Deus. Essa palavra aqui está ligando homem com o homem, né? O ser humano. Se você associar todas essas coisas e colocar na sua vida esse princípio do respeito, dessa piedade que ele traz, porque Eusebeia não é piedade, né? É respeito. Se você colocar isso aqui, você vai entender a fragilidade dos outros.
Paulo, ele chega um momento do ministério dele, quando ele chega no ápice da maturidade, que ele fala, olha, sede fraco para com os fracos. Aquela expressão, sabe o que Paulo estava falando? Respeita quem é fraco. Foi nesse lugar que Paulo chegou. Paulo estava dizendo, a fraqueza dos outros não me tira mais do lugar que eu estou. A debilidade do meu irmão, ela não vai me tirar da bênção. Porque tem uns irmãos que, se você deixar se levar por eles, você sai da bênção, viu, irmão? Mateus que o diga, né, Mateus? Oh, Jesus! Mas é verdade, irmãos, né? Por isso que Paulo fala isso, porque Paulo chegou num ponto de uma maturidade tão grande na vida dele, que ele falou, olha, eu vou ter que ter paciência, tenha paciência com eles. É isso, irmãos, é respeito. E aí ele vai mais um pouquinho, ele fala, com a piedade, a fraternidade. A palavra fraternidade aqui, que é relacionada à Filadélfia, né? É o amor entre irmãos, o amor familiar. Você pode conseguir alcançar tudo que você viu ali que eu falei para trás, mas se você não inserir essa palavrinha aí, ó, fraternidade, que também no português eu não acho ela muito razoável para isso que nós estamos falando, né? Essa questão de ser fraterno, eu acho que é muito mais, amável mesmo, né? Porque fraterno, eu sou simplesmente, talvez, a resposta daquilo que outro anseia. Amável é muito além disso, é muito mais do que isso, né? Eu acho que a palavrinha, tem muitas palavras que você vai estudar no grego, você vai trazer português, você vai ver que há uma certa diferença. Mas não adianta você talvez ter uma fé enorme, uma virtude enorme, vamos dizer assim, frutos enormes, né, conhecimento enorme, tudo, um domínio próprio enorme, uma perseverança, uma piedade, tudo em você ser assim de maneira bem expressiva. Mas se você não conseguir fazer com tudo isso, redunde em amor pelo próximo, Paulo fala que você pode fazer o que você quiser, né? Você pode profetizar, você pode fazer o escambau, que não vai resolver nada, 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 nada. Quando Pedro pega essa linha, né, da piedade, fraternidade, para resumir no amor, ele está querendo chegar onde Paulo chegou. Quando Paulo fala, olha, sem o amor, você não vai chegar a lugar nenhum. E é interessante porque quem está dizendo isso aqui, foi aquele cara que arrancou da espada e cortou a orelha do outro. Viu? É aquele cara. É o mesmo cara. Irmãos, a Bíblia traz umas histórias extraordinárias, né? A Bíblia chama de homem mais manso da terra, o cara que mata o egípcio. Sabe por quê? Porque Deus não olha para o passado. Deus olha para aquilo que você está se tornando. Tem muita gente que fala assim, como é que a Bíblia tem condição de chamar Davi de homem segundo o coração de Deus? Deus não estava olhando o que Davi fez com Batseba. Deus estava olhando o coração que ele tinha acerca do reino. Ou seja, naquilo que Davi tinha se tornado. Davi errou. Pagou um preço, pagou, como ele sentenciou. Ele falou, o homem que fez isso aqui vai ter que restituir 4 vezes, ele perde 4 filhos. E ele vai morrer. Só que quando Davi vira e fala assim, eu pequei contra o Senhor, Deus falou, vou ter misericórdia de você. Porque você entendeu onde você pisou Você não vai morrer, mas você vai restituir 4 vezes. Ele pagou pelo preço, mas ele continuou sendo um homem segundo o coração de Deus. Esse é o ponto crucial, irmãos. É para onde nós estamos caminhando, aonde nós vamos chegar. O que você tem caminhado e vivido no Evangelho hoje, você almeja chegar aonde? É a pergunta que eu te faço.
A segunda pergunta que eu te faço, e quero deixar ela com você nessa noite, e quero que você coloque a cabeça no seu travesseiro pensando nisso. O evangelho que você está vivendo, está te levando para onde? O que você tem vivido, está nessa linha aqui? O evangelho que você vive está desenhado dessa maneira? Fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade, amor? Se não tiver, irmãos, nós precisamos recalcular nossa rota. Precisamos pegar nossa bússola de novo, falar: Senhor, me ensina, me leva aqui para o lugar. É por isso que o apóstolo Paulo, ele disse que sem aquela última palavrinha ali, ó, nós não podemos fazer nada. E é por isso que lá no livro de Apocalipse, quando João traz aquela revelação, e ele vai sentenciar a igreja, ele fala: olha, volta ao primeiro amor. O que ele estava dizendo é o seguinte: se você voltar para aquele ponto ali, é bem provável que todas essas outras coisas você consiga entender em Deus. Porque aquilo lá, ó, é a cereja do bolo. Viu, irmãos? Aquilo ali é a cereja do bolo. Podemos ser homens e mulheres de fé, cheios de virtude, de conhecimento e tudo mais, e domínio próprio. Mas se não tiver amor, não somos nada. Eu vou parar por aqui. Não, deixa eu terminar. Já falei tanto, falar mais meia hora não vai atrapalhar você não, né? Brincadeira, irmão, só 25 minutos. Continuando aqui, verso 8, não, é rapidinho, é porque eu ia parar, mas deixa eu mostrar isso aqui para você. Verso 8, porque essas coisas existindo em vós, e em vós aumentando. Olha a palavrinha que ele traz aqui. Porque essas coisas existindo em vós, e aumentando. A palavra pleonazo, aqui usada, é de superabundância, é de uma abundância extrema. É isso que Pedro está dizendo. Porque essas coisas existindo em você, em mim, e essas coisas aumentando na nossa vida, fazem com que não sejais nem inativos, nem frutuosos, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. É, Jesus. Irmãos, o negócio é mais puxado um pouquinho do que nós temos pensado. Sabe, a porta é um pouquinho mais estreita. Tem um evangelho hoje aí escancarando a porta, viu? O evangelho que tem sido pregado na internet, a porta, irmãos, assim, passa Scania de lado. Eu vou dizer uma coisa para você, a do evangelho, é bem provável que até nós de lado vai dar trabalho para passar, viu? É diferente. É bem diferente. Jesus tinha dito que a porta é estreita e o caminho é apertado. Por quê? Você vai tomar uns esfregão, você vai tomar uns rala, talvez vai bater a cabeça em alguns lugares, mas tem uma porta. A questão é essa, sabe? Tem uma porta. E se tem uma porta é porque pode entrar. O evangelho não é aquele que você empurra com a barriga, não. O evangelho não é aquele que você exerce de qualquer jeito, não. Viver com Jesus não é aquele negócio de achar assim, agora eu estou em Jesus e está tudo, sabe, prontinho. Não. Jesus falou assim, ó, aquele que quer vir após mim, toma a sua cruz. Sabe o que é tomar a sua cruz? Tem lugar que você vai tomar uns pregos na mão. Tem lugar que você vai ser pregado. Tem lugar que você vai tomar uns rala. Tem lugar que você vai ser escoriado. O evangelho é assim. O evangelho que não deixa marca, irmão, não é evangelho. O apóstolo Paulo, quando ele vai lembrar das glórias dele, ele fala, sofri naufrágio, fome, nudez, sabe, preso. Essa era a glória do ministério de Paulo. Aí você vê pessoas pensando que se ela não for próspera, o evangelho não está funcionando na vida dela.
Irmão, se prosperidade medir o nível do que o Evangelho funciona na nossa vida, Jesus foi, tadinho, hein? Apóstolo Paulo, então, o Silvio Santos, então, era o cara, né? Não, irmãos, não é isso. E não é disso que a Bíblia está falando. Faz de mim um servo, faz de mim um servo, faz de mim um servo.